dia, graça e a paz do Senhor. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Sou o pastor Giovanni, esse é o nosso devocional Meditando em Deus, onde pelas manhãs estamos aqui com a palavra de Deus, nos alimentando da palavra do nosso Senhor e aprendendo coisas tremendas e maravilhosas de Deus para a nossa vida. Hoje o nosso tema é o chamado de Deus, tendo como exemplo aqui a vida de Arão e o chamado levítico, de Arão como cabeça da tribo de Levi, como responsável do sacerdócio de Israel. Estamos baseados aqui em Levítico 8:30. A Bíblia Sagrada diz: tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como os seus filhos, os filhos de Arão, as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e os seus filhos e as vestes dos seus filhos. Disse Moisés a Arão e seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está o cesto da consagração, como tem ordenado, diz o Senhor, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimarás. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Amém? Bom dia para Claudinha, que Deus abençoe a vida dela também. A nossa querida Dia Silva Rabelo, Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus seja com vocês nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. O chamado de Deus, tendo aqui como personagem Arão, e a confirmação diante do povo, é o que nós vemos aqui em Levíticos 8, de 1 a 36. É claro que a gente só lê o final aqui, Levíticos 8, de 30 a 36, que foi a consagração final de Arão, suas vestes, se alimentaram ali na presença do Senhor durante 7 dias de consagração e dedicação, na presença de Deus, conforme Deus havia ordenado através de Moisés. Então nós vemos aqui que Arão recebe sua ordenação para o sacerdócio levítico, aqui em Levítico capítulo 8. Naquele tempo, o povo já havia reorganizado, se reorganizado aqui em termos cerimoniais, sacerdotais, religiosos, e colocaram Arão como seu líder. Mas agora Deus lhe dá o chamamento divino, a unção poderosa, a consagração final dos filhos de Arão. O Senhor instruiu Arão para usar certos mantos, certas roupas, acessórios, para servirem de símbolo externo para o seu chamado interno. Vou repetir: símbolos externos para o seu chamado interno. E é interessante isso, o chamado é algo interno, é algo interior, é algo que Deus coloca no nosso coração. A vocação, chamado, a missão, o propósito. Para um líder crente, o chamado de Deus se torna um fundamento pessoal para o nosso ministério, um ponto de revelação entre nós e Deus. Ninguém deve assumir uma posição de liderança espiritual sem um chamado divino. Jamais. O chamado de Deus é o primeiro passo para que toda pessoa que deseja uma posição de liderança espiritual realmente consiga fazer isso de forma efetiva, de forma sobrenatural e poderosa debaixo do chamado de Deus. Mas o que é o chamado? Todo chamado contém 2 componentes, um interno e outro externo. A mão de Deus sobre a pessoa provê o componente interno, interior. Através desse, a pessoa reconhece que se espera que ela ocupe uma posição de liderança, que só Deus pode dar, através, é claro, do reconhecimento da comunidade local. E o componente externo, como é que funciona? É o segundo componente aqui
de um chamamento divino. Esse vem quando outros confirmam que a mão de Deus, de fato, repousa sobre aquela pessoa. Somente Deus unge uma pessoa para liderar e ministrar. Vou repetir, somente Deus unge uma pessoa para liderar e ministrar. Organizações, se muito, apenas reconhecem e concordam com uma unção divina que já está na pessoa. A autoridade de um líder espiritual vem de Deus e não dos homens. Vou repetir, a autoridade de um líder espiritual vem de Deus e não de homens. A palavra autorizar é derivada da palavra latina que significa aumentar ou crescer. Frank Damasio nos lembra que a palavra autorizar sugere o significado espiritual de um construtor de edificações espirituais. O que você tem edificado no seu espírito? O que você tem edificado diante de Deus? O Criador de famílias espirituais, uma pessoa que realiza ações espirituais, o autor de escritos espirituais, o mestre do conhecimento espiritual, um conselheiro de ações espirituais, um promotor de planos espirituais, um sustentador de leis espirituais, um líder espiritual na vida pública, é um modelo de conduta espiritual, uma espécie de guardião espiritual de pessoas, adultos, homens, mulheres e menores, e um vencedor de bem-estar espiritual dos outros. Tudo isso é o que significa liderança espiritual que vem de Deus. E a sua resposta diante do chamamento de Deus? Muitas vezes alguns sinais acompanham o chamamento de Deus de uma pessoa à vocação ministerial. Está lá em Romanos 1, de 14 a 16, Paulo fala um pouco sobre isso. Sugere algum desses sinais, né? Primeiro sinal, estou ansioso. Muitas vezes nós nos sentimos ansiosos diante do chamamento de Deus. E isso faz com que Deus faça brotar no nosso coração um senso de paixão e de urgência a fim de alcançarmos mais e mais pessoas para a glória de Deus. Segundo, sou obrigado. É o segundo sentimento que pode brotar no coração de uma pessoa verdadeiramente vocacionada. Isso acaba gerando um sentimento de que não se pode fazer nada senão vocacionalmente chamado e dentro do propósito de Deus. Terceiro, não me envergonho. É o que nós vemos Paulo falando aqui em Romanos 1, 14 a 16. Isso fala de uma convicção de fazer o que outros podem considerar louco, ilógico talvez. Só Deus vai nos entender. Não me envergonho é a terceira resposta que pode surgir. Primeira, estou ansioso. Segunda, sou obrigado, vocacionado por Deus. E a terceira, não me envergonho, porque uma convicção de fazer foi gerada no nosso coração. E qual é a ordenação de Deus? Então nós vimos primeiro o que é um chamado, a nossa resposta, às vezes diante do chamado, e terceiro, a ordenação de Deus. A palavra ordenar provém de um termo latino que significa colocar em ordem, arranjar, designar ou regulamentar. É interessante isso, ordenar. Ordenar alguém significa designar oficialmente uma pessoa para um ofício e regulamentar as suas atividades ministeriais. A verdadeira ordenação não precede o ministério, mas segue-o. Ou seja, primeiro vem o ministério, depois vem a ordenação. Tudo isso, como nós lemos aqui em Levítico 8, de 30 a 36, segundo o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Moisés simbolizando a liderança acima de Arão e as ordens segundo a autoridade superior, que é o próprio Deus, tá bom? Então, somente depois de uma pessoa exercer clara influência espiritual, habilitada pelo Espírito Santo, ela está pronta para ser ordenada por seres humanos. Deus chama, as pessoas confirmam o chamado através da ordenação. Assim é com pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, os 5 ministérios descritos em Efésios 4:11, que preparam os santos para a boa obra do ministério, para que se tornem maduros, frutíferos,
segundo o poder, a graça e a glória e o chamamento do próprio Deus. Então nós vimos aqui 3 coisas: o chamado, a ordenação e vimos também a resposta diante do chamado, tá bom? Então falamos um pouquinho sobre o chamamento divino na vida de Arão, que Deus fale ao seu coração de forma sobrenatural, extraordinária. Cada pessoa foi criada por Deus com um chamamento específico, com uma vocação específica, com uma missão divina tremenda, né? A missio Dei, que se chama, a missão divina, o propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito geral para todo ser humano, que é viver na presença de Deus e desfrutar da sua presença e viver para a glória de Deus. Esse é o chamamento geral de todos os homens. Alguns também chamam de eterno propósito de Deus, que esse eterno propósito de Deus é que Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Romanos capítulo 8, 27 e 28. Mas, além disso, Deus tem um chamamento específico para cada um dos filhos de Deus. Então, assim como Arão, que possamos ser consagrados, ungidos, dedicados e venhamos a cumprir o propósito pela qual nós fomos chamados por Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Quero mandar um abraço para o Marco Oteiro, lá em Goiânia, Rodrigo Struckel, lá em Nova Esperança, Camila Godoy, Preciosa, Anique Carla, lá em Itajaí, o Nando Garcia, Roberto Godoy dos Santos, a nossa Valerinha, Dias Silva Rabela, Claudinha. Que Deus abençoe cada um de vocês, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. A bênção do Altíssimo. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês, derramando graça, glória, unção, capacitando cada um de vocês no chamado e na vocação que Deus tem para cada um de vocês, tá bom? Nós também queremos aqui terminar orando pela sua vida para que Deus efetive o seu chamamento, o seu propósito na tua vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na presença do Senhor, colocando cada um desses que nos assistiram ao vivo aqui na live, aqueles que chegaram no fim, que eles possam rever esse vídeo para aprender sobre o chamamento divino de Deus na vida de um verdadeiro cristão. Pai, nós queremos ser líderes, pessoas que influenciam outras pessoas, queremos, ó Deus, ser fiéis em tudo diante da tua casa, diante do Senhor. Pedimos a tua graça, a tua unção, a capacitação do Senhor, que o Senhor cele a nossa vida, o nosso ministério, com a unção, o chamamento e a vocação divina, que não procede de nós, mas procede do teu coração. Que sejamos reconhecidos diante dos homens, dentro daquilo que o Senhor já gerou no nosso a convicção no nosso coração. Abençoe cada vida, cada família, cada casa que me ouve. Pai, derrama o teu óleo, o óleo da tua unção, que nunca falte azeite sobre a nossa cabeça, o óleo fresco do Senhor, a unção sem limites, e também nunca falte vestes brancas, vestes sacerdotais, vestes de consagração e de justiça, atos de justiça diante do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido na nossa vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, nessa casa pastoral. Tem horário de culto, as mídias sociais, todas as informações dos nossos cultos, horário, dia, endereço, está aqui no link de descrição. Pega esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você conseguir e descreva aí nos comentários o que você achou desse material, desse vídeo, o que Deus falou contigo em áudio e vídeo, o que Deus falou no seu coração, ou como foi o seu chamado, a sua vocação, de que cidade você está nos assistindo. Interage conosco através dos seus comentários, para que a gente possa estar nos conectando com você num só coração, tá bom? A graça, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Beijão, louvado seja o nome do Senhor. Amém.